Quem são os portugueses? Quem somos nós? O que é e como está organizada esta sociedade em que vivemos? Como éramos há 40 anos e como somos hoje? Lembram-se do modo como vivíamos, nós e os nossos pais? Têm uma ideia do que era o atraso, da vida nos campos, das cidades pequenas, das mulheres em casa, dos analfabetos, da pobreza, da falta de liberdade? Uma das maneiras mais interessantes de conhecer alguém, pessoa ou país, consiste em percorrer as suas mudanças. Mudamos muito. Os portugueses são hoje muito diferentes do que eram há 30 anos. Vivem e trabalham de outro modo. Mas sentem pertencer ao mesmo país dos nossos avós. É o resultado da história e da memória que cria um património comum. Muitos dizem que Portugal não mudou, porque o país ainda é pobre e pequeno. Mas não é verdade. Os portugueses mudaram, e muito. Em 1960, Portugal era um país rural. A maioria já não sabe como era há 40 anos. Tal como a Estefânia, nessa altura, os portugueses viviam no campo, com dificuldades e pobreza. As cidades eram muito pequenas. As localidades estavam separadas umas das outras. Viajava-se pouco. Muitas pessoas do Norte nunca tinham ido a Lisboa, muito menos ao Algarve. Muitos alentejanos nunca tinham ido a Norte das Beiras. A primeira vez que vim a Lisboa, tinha 20 anos. A impressão que me deu, com que fiquei de Lisboa, não posso dizer que foi grande, porque não vi muita coisa, que a nossa visita dirigiu-se mais a ir ver o aeroporto. Talvez a partida dos aviões, aquele peixinho lá no ar, coisa assim. E vim com a minha mãe e o meu marido. E ficou com vontade de voltar? Fiquei com vontade de voltar, tanto que depois, mais tarde, voltei. Quando houve aquelas coincidências, não é? De eu ficar com o meu filho em casa e o meu marido ganhar, não chegar para nós vivermos, que eu vim viver para cá. Muitos portugueses nunca tinham visto o mar. Ainda nunca fui a uma praia. Já passei numa caminhonete carreira de excursão, agora aí dos velhos, e até já passei ao pé dessas praias. Vejo que às vezes lá muita gente despida ao pé da água, mas ainda nunca lá fui. Só o que sei dizer é isso. Ainda nunca lá fui. Não havia transportes diretos entre o Norte e o Sul. Ir de um lado para o outro era difícil e demorado. Fazíamos à volta de quê? 4 horas de Régua ao Porto, e com mais, por exemplo, a gente chegava ao Porto aí por volta das 8 da manhã e apanhávamos o comboio para aqui, chegávamos aqui às 5 horas da tarde. Às 5 horas, pouco mais ou menos, que a gente chegava aqui a Lisboa. Era o que a gente passava. Quase 40% dos portugueses eram analfabetos. Poucos chegavam ao secundário e à universidade. As escolas não cobriam todo o país e as que existiam eram pouco acolhedoras, sem as boas condições que a maioria tem hoje. E aquecimento não tínhamos nenhum. O que nos valia, há sempre uma pessoa amiga, Em Oreia havia uma velhinha que estava todo dia ao lume. E essa velhinha, ela conseguia arranjar brasinhas e quando tinha as brasas, mandava recado que a professora fosse lá buscar. E ontem eu arranjava, tinha uma série de alguidares de barro, que tinha de ser, espalhados pela sala para as crianças se aquecerem. E depois brincávamos dentro da sala.
cantávamos, dançávamos, sempre dancei muito com eles, batíamos as palmas e aquilo tudo, portanto, a maneira de aquecerem, fazerem movimento e ficarem mais quentes. Tal como Estefânia, as crianças abandonavam a escola e começavam a trabalhar desde muito cedo. E eu, passei aos 7 anos a ajudar a gado. A porcos, depois passei para ovelhas, depois passei para porcos outra vez, depois, aos 15 anos, comecei a trabalhar. Por homem, eu trabalho no campo, no corte, a trabalhar com bois, a cefar. Fiz tudo um pouco assim, tudo. Agora os meus pais nunca foram à escola nenhuma, nem a minha mãe. Eu também não fui. Nunca me chegaram a mandar à escola. Os meus filhos foram estudar até que chegaram à 4ª classe e depois iam para ali trabalhar, apanhar tomate, cavarem nos arroz, fazer tudo para ganharmos para a gente, para comermos. Era a miséria. Em 1960, não era assim. Vamos tomar atenção à lição e começa a ler o António Ventura, A Vida no Campo. A vida no campo. O Manuel António, desde pequenino, começou a gostar da vida no campo. Ainda no berço, muitas vezes adormeceu à sombra das árvores, enrolado pelo canto dos passarinhos, enquanto a mãe lhe dava no amanho da terra. É mais alto do que tudo. Mais tarde, quando já andava na escola, aproveitava as horas livres para ir fazer companhia ao pai e ajudá-lo nas faines da lavoura. Nessas ocasiões, o Manuel António, extasiado e pondo os olhos no pai, sentia crescer lá dentro de si uma grande vontade de ser lavrador. Quando chegou à idade, foi para o soldado. Voltou à sua terra cheio de saudades do pai, dos bois e das lavradas. Casou, tem hoje um rancho de filhos. Trabalha e é feliz. Na aldeia todos o respeitam. Pronto, já chega. Obedientes, pobres, honestos e trabalhadores. Era assim que se imaginava a casa portuguesa. O Estado e a Igreja mandavam e ensinavam um só ponto de vista, uma maneira de ser e de pensar. Por isso, nas escolas havia um só manual, chamado Livro Único. Mal se conhecia o que se passava noutros países. Viajava-se pouco. A sociedade portuguesa era fechada. Nas ruas, falava-se só português e havia poucos estrangeiros. Praticava-se uma só religião, a católica. O governo proibia os partidos. Era difícil e arriscado pensar de modo diferente. Livros, filmes e música de outros países chegavam dificilmente a uma população pouco educada e submetida à censura. A imprensa e a televisão eram controladas. A polícia podia escutar os telefones e abrir as cartas. Nos arquivos da PIDE há milhares de cartas e fotografias de família apreendidas a pessoas que nunca as receberam. – 22 de janeiro de 2006. São hoje as eleições presidenciais. Toda a gente pode votar. A mesa de voto é presidida pela Ana, estudante universitária de 20 anos. Uma mulher. É habitual e parece simples. Mas demorou décadas e pelo menos uma revolução para chegar aqui.
Sabe se as mulheres da sua família votavam antigamente? Minha avó e a minha mãe nunca votaram até ao 25 de abril de 1974. Eu sempre votei. Ana já nasceu em democracia. Para ela, o direito de voto não se discute. Mas nos anos 60, os portugueses não tinham os mesmos direitos que a maior parte dos povos ocidentais. As mulheres tinham ainda menos direitos do que os homens. Quando eu casei, eu ganhava 8 escudos, meu marido ganhava 16. Era sempre assim. Quando fui mesmo ali para o Oroz, lá para a Vila Franca, eu ganhava 12 e ele 24. E ele trabalhava com trator. Nessa altura foi quando ele aprendeu a trabalhar com trator, ele ganhava, era sempre meio para meio, a gente ganhava. Um dos mais importantes traços da nova sociedade é a integração da mulher na população ativa. No passado, as mulheres tinham menos direitos do que os homens. A maioria não podia votar. A capacidade eleitoral ativa só foi efetivamente igual para as mulheres e para os homens depois do 25 de Abril. Enfim, tivesse o significado que tinham as eleições antes do 25 de Abril, mas a lei exatamente igual só depois do 25 de Abril. No que respeita às eleições legislativas, porque em relação às eleições locais, o Código Administrativo manteve até ao 25 de Abril o princípio de que só votava o chefe de família. Nessa altura as mulheres podiam, às vezes, ser chefe de família, mas era preciso que tivessem um certo tipo de conduta, coisa que em relação aos homens ninguém exigia, e que tivessem filhos a cargo, e portanto só numa situação muito limitada é que as mulheres tinham direito de voto nas eleições locais, e só depois do 25 de Abril é que de facto foi considerado em termos exatamente iguais para os homens e para as mulheres. Sem autorização dos maridos, as mulheres não podiam ter passaporte, não podiam sair do país, não podiam ter conta bancária, assinar contratos comerciais, alugar casa e abrir empresas. As mulheres dependiam dos homens e todos reconheciam esse papel. Onde a mulher se podia realizar mais era exatamente como dona de casa no lar. As qualidades de uma boa dona de casa, para mim, boa esposa, boa mãe, ter paciência para alterar as más disposições do marido, receber bem os seus amigos, ter a casa impecável, enfim, resume-se nisto. Muito obrigada. E a senhora? Será ser alegre, saber receber e ter coragem para poder enfrentar as dificuldades. No princípio dos anos 60, ainda havia na lei uma disposição que permitia ao marido solicitar o depósito de mulher casada. Se, por exemplo, uma mulher fosse maltratada pelo marido e abandonasse o lar, o marido podia solicitar ao juiz uma diligência de depósito. Os oficiais de justiça e as polícias traziam para casa a mulher fugida. Comparando com 1960, os portugueses nascem de modo diferente. Só 1 em cada 7 nascimentos tinha assistência médica. A maior parte nascia como calhava, em casa ou no campo, com ou sem ajuda. Cuidava-se menos da higiene, não havia saneamento e a água era de má qualidade. Por isso morriam muito, mães e filhos. Eu já tive 14. Não desmanchei, mas morreram. 5. Já tive 14. E tenho 42 anos. Estive em casa. Em casa, sim. É, portanto, acompanhada de médicos, sem ninguém? Não, aqui não tinha médicos. Isso é o normal aqui na aldeia, portanto, não haver assistência médica durante o parto? Não, aqui na aldeia a gente é aqui assim, certas mulheres assim que entendem e depois assim que elas têm. Há 15, 20 anos este bebê não ia sobreviver, este pequenino não ia sobreviver, aquele pequenino talvez sobrevivesse e aquele outro não ia sobreviver. Há 15 anos atrás, a mortalidade infantil era extremamente elevada em Portugal. Nós éramos o país da Europa com a maior mortalidade infantil. Foi na casa do comendador que se instalaram 6 jovens médicos a 1 de julho de 1975. Nesse dia, teve início o serviço médico na periferia. Dezenas de internos de Lisboa, Porto e Coimbra foram enviados para hospitais concelhios das zonas mais carenciadas do interior do país, onde ficariam a exercer durante 1 ano. Um grupo de Coimbra foi colocado em Sátão, distrito de Viseu. Mas na vila-sede de concelho não havia hospital.
Os médicos do SMP acabaram por ficar no Hospital do Comendador, no Avelal, a 5 km de Sátão. Mais de 40 anos depois, 2 desses médicos voltam pela primeira vez à aldeia e ao antigo hospital, que é hoje um lar. Então, era neste corredor que tínhamos acesso às salas das consultas, que eram aqui à esquerda. À esquerda, era a sala de peças. Sala de tratamentos. E lá ao fundo era então o raio-x. É isso. A enfermeira Natália vive agora no lar. Tal como Jorge Oliveira, na altura um administrativo, já aqui trabalhava quando chegaram os médicos. Isto está completamente mudado em termos arquitetónicos, portanto era uma novidade. Olha, dava-nos jeito na ocasião de termos um barzinho, não havia nada. Para termos um cafezinho e tal, dava jeito, dava. As senhoras nunca vieram aqui a uma consulta ao Avelal? Eram nossos médicos aqui. Nós fomos dos primeiros que viemos para cá, eu e o Dr. Jorge. Isso já não sei. Então ainda foi à nossa consulta, é? Ora estava a ver, encontrar. Está viva, viva e com bom aspecto, é? Ora está a ver, é? Já estou. Quando nós chegámos, havia 2 médicos no Sátão. Batalhar da Beira não tinha e Vila Nova de Paiva. O outro concelho não tinha médico. Aqui eram fundamentalmente doentes, eu diria quase que asilados. Tiveram-se aqui situações muito giras, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista humano. Aliás, eu já lhe contei aquela história da grande surpresa que foi daquela doente que me chegou ali à consulta, acho que ela era de mioma, penso eu, e que se sentou, aparentava os seus 80 anos, aparentava a idade aparente, quer dizer que até provavelmente tinha menos, não é? Não falava. Olhou para mim, olhava para ela, então, mas o que é que se passa e tal? O que é que se passa? Não dizia mais nada do que isto, o que é que se passa? E ela não dizia nada. Até mas porquê é que veio cá? E ela, com uma candura tal, diz-me assim, porque eu nunca tinha visto um médico. Antes do 25 de Abril, muitas aldeias do Norte e Centro não tinham acesso por estrada. Em 1974 e 75, equipas militares com médicos, veterinários e outro pessoal técnico foram enviadas para zonas remotas nas chamadas campanhas de dinamização cultural. Deviam fazer esclarecimento político e um levantamento das necessidades. Tem que fazer a pé 18 km até sul. Quando precisam de ir ao médico, quando estão doentes, têm que andar 18 km a pé para apanhar a caminhonete até sul. Pois sim, se não chegamos lá e às vezes até chegamos lá, o doutor às vezes chegamos lá e o seu doutor às vezes até já tem desaparecido. Nem em Surubá, nós cá lá, íamos a sul e tínhamos que ir a São Pedro. Mas já aqui houve pessoas que estiveram doentes, tiveram que chamar um médico. Quanto é que levou o médico para vir aqui à aldeia? Ele agora não tem vindo para mim, mas diz que leva 1000 escudos. Leva 1000 escudos. 1000 escudos. Para vir cá. E isso é fora o transporte, não é? Não inclui o transporte. Já ainda tem que uma burra lá em cima. E nada a ver uma burra para ele vir acabar, já cá no perfil. Olha, um amigo aqui a trabalhar, quantos dias precisa de trabalhar para ganhar 1000 escudos? Um ano para ganhar 1000 escudos, um ano. Nem no ano ganha 1000 escudos. Quando está doente, vamos do padiola para o alto acima, em cima do padiola e amarrado com as cordas para que não tombemos. Tombemos abaixo, morremos antes que lá chegue. Perante as enormes carências na região, os médicos do SMP de Sátão criaram, por iniciativa própria, um centro de saúde em Vila Nova de Paiva com consultas diárias. No Avelal, puseram a funcionar o hospital, com atendimento 24 horas por dia, alguns meios de diagnóstico, como raio-x e análises, uma farmácia, enfermarias para internamento de homens e mulheres. A cólera gera-se na miséria. Na sua origem estão a não existência de sanitários, esgotos, água canalizada, desinfetada e tratada. Depois do 25 de Abril, os portugueses descobrem um país pobre, atrasado, carente até do mais básico. Só à volta de Lisboa, cerca de 100 mil pessoas
vivem em barracas. Em 1970, as doenças infecciosas e parasitárias, consideradas em globo, causavam a seguinte mortalidade. Somos o país da Europa onde a mortalidade infantil apresenta as mais elevadas taxas. O direito das populações a cuidados de saúde gratuitos foi reconhecido pela primeira vez em Portugal em 1971, no governo de Marcelo Caetano. Para garantir esse direito, foi iniciada uma reforma dos serviços de saúde numa lógica nacional. São então criados os primeiros centros de saúde inseridos nas comunidades locais e orientados sobretudo para a saúde pública. Existem ainda as caixas de previdência, onde se prestam cuidados curativos, mas apenas aos associados. A lei permitiu melhorias, por exemplo, ao nível da mortalidade infantil, mas em 1974 a rede de cuidados primários era muito deficiente e a rede hospitalar, maioritariamente das misericórdias, era fraca. O SMP foi o primeiro passo para uma cobertura médica alargada em todo o país e muitos médicos acabaram por se fixar na região, ou porque ali se apaixonaram e casaram, ou porque simplesmente gostaram da experiência fora dos grandes centros urbanos. Com o 25 de Abril, abre-se um processo de politização do país que tem uma forte componente de participação social e ação cívica. Por todo lado, os portugueses mobilizam-se para resolver os seus problemas, ajudar os mais carenciados e construir um país novo. Como sempre, os jovens são particularmente ativos. Logo no verão de 74, organizam-se as campanhas de alfabetização e educação sanitária, em que participam cerca de 1000 estudantes, apoiados por profissionais de saúde. Eu sou da Faculdade de Medicina de Lisboa. Estou na campanha de sanitária, de educação sanitária e de um grupo especial que é de rastreio de cardiovasculares. Há muito poucas, há cerca de 3 brigadas. São 6 elementos da alfabetização, são 4 de educação sanitária e 3 de rastreio de cardiovasculares. Terminada a faculdade, os médicos faziam na altura um ano de estágio e outro de internato. Alguns, geralmente da chamada província, regressavam às suas terras como clínicos gerais. A maioria, porém, ficava em Lisboa, Porto e Coimbra, onde tirava a especialidade. No final dos anos 60, aumentou o número de estudantes de medicina, mas o país não tinha capacidade para formar especialistas. Os internos acumulavam-se nos hospitais. O major médico Carlos Cruz Oliveira foi o primeiro secretário de Estado da Saúde após o 25 de Abril. Deixaria o cargo em março de 75, não sem antes lançar um apelo. A situação era dramática nos hospitais distritais. Faltavam cerca de 400 médicos e 700 enfermeiros. Estes não se mostram disponíveis. Respondem que o problema da saúde terá de passar pela reestruturação e saneamento de todos os serviços de saúde do país. Maria Luís Borges de Castro e José Gameiro formaram-se na Faculdade de Medicina de Lisboa. Fizeram ambos o SMP no distrito de Beja, ela em Aljustrel, ele em Cuba e Vidigueira. Participaram ativamente nas discussões sobre a periferia, mas em campos opostos. Na antiga sala de alunos do Santa Maria, os plenários eram agitados. Nós estávamos na legalidade revolucionária e era contra isso que algum grupo lutava. Eu, por exemplo, e mais alguns amigos, sobretudo as tais pessoas prejudicadas, como tu disseste, e bem, casados, com a vida organizada, com um problema grave de deslocar crianças pequeninas que precisavam das mães, etc. Nós também vamos criança uma criança pequenina. Pois, tá e bem. Nasceram há 2. Pronto, tudo bem, mas para certas pessoas que estavam até numa carreira profissional, não vou dizer qual, mas eu até tinha que vir aos fins de semana fazer uma formação regular, se não perdia até essa formação. Mas depois gostaste. Já lá vamos o que é que eu gostei. Já lá vamos ao que é que eu gostei. Não foi isto. E, portanto, eu não fazia parte deste entusiasmo, que eu respeito, com certeza, agora que eu não queria ser incorporada, porque os entusiasmos são noções de afeto, e as noções de afeto, cada um tem direito pelo menos a essas. E isso é que, na realidade, nestas Assembleias Gerais, nunca foi claro. Era imposição, imposição e manipulação.
Foi isso isso eu não que me estou de irritou. acordo com a manipulação. Agora, pronto, Não estou de manipulação, acordo. Acho que- porque nas Assembleias Gerais, quando havia 3 pessoas do grupo da oposição que punham os dedos no ar para falar, havia sempre não sei o quê, havia que não sei o quê o relatório e tem que se Mas, fazer homem Luís, houve uma votação. Houve uma votação no fim. Pois houve. Eu não sei qual foi o resultado. Quantas Não pessoas sei. já lá estavam? Não sei qual foi o resultado. Era chamada votação emoliente, quer dizer que no fim de não sei quanto tempo as pessoas iam saindo dizendo o que é que eu faço com isto. Saíam é porque... E cada um dizia o que entendia. Em abril, internos do Porto aceitam a criação de um ano na periferia como parte de uma proposta para uma política global de reestruturação da saúde. Por essa altura, os de Coimbra já não discutiam se deviam ir, mas sim em que condições e para onde. O curso nós forçámos, de certa forma, irmos mesmo e para os sítios mais carenciados. Vamos para as vilas, para os hospitais que existem, mas pequenos hospitais, para os centros de saúde, e não para os hospitais distritais. Vamos para aquilo que nós na altura chamávamos a extrema periferia, para diferenciarmos o termo de periferia a certa altura que o Governo propõe. O Governo acaba por tornar obrigatório um ano de serviço na periferia depois do internato. Em contrapartida, garante o acesso à especialidade. O despacho de 23 de junho determina que o SMP é exercido a nível concelhio ou local, em centros de saúde, hospitais e postos clínicos. As equipas têm total autonomia para se organizar e fixar uma escala de trabalhos. Os internos do Porto fixam-se sobretudo no Minho, mas cobrem o norte até Bragança. Os de Coimbra concentram-se mais no distrito de Viseu, mas vão para zonas carenciadas de toda a região centro. Os de Lisboa ficam com o Alentejo e o Algarve. Era muito importante fazer isso em termos das populações. Por outro lado, havia uma motivação política, no sentido não partidário, mas política de ir para a província e fazer uma coisa nova. Isso era forte. Hoje, em Cuba, o encontro é no antigo Hospital da Misericórdia, agora um lar. Não conhecíamos isto. Nada disto, não. Estás bom, António? António, já não se vê há mais tempo. Há que secos. Apesar da gente... Bom dia a todos. Bom dia. Ainda estás a trabalhar? Então. E tu também? Não, já estou reformado, mas faço uns estudos de diálise para me entreter para uma empresa Mas aqui privada. em Aqui em Beja. E vejo 2 ou 3 doentes aí numa clínica privada por mês. Pá. Mas olha, eu ter-vos-ia reconhecido. É? É engraçado. É também. Tá. Com mais cabelos brancos, mais rugas. Pá, mas sim, filha, ainda somos os mesmos, cabelos não é? brancos são muitos. Desde que fizeram aquela patifaria na Vidigueira, tem relações com isto. Eles não, continuaram. Agora, isto, é verdade que nós não fomos... Isto foi muito difícil para nós, eles têm outra visão. Não foi nada. A burguesia local via-nos como terríveis esquerdistas. E o PC local via-nos como inimigos. Isto é que é verdade. Também nos via como esquerdistas. E, portanto, isto foi difícil para eles. Não foram, porque foram muito felizes aqui, mas eu não fui. Não é nada disto, é a minha visão da situação. Parti a mão, cortei os não tendões. Não partiste a mão a jogar à bola, partiste a mão na casa de banho. Não, isso são os tendões. Parti a mão a jogar à bola. A jogar no Sporting Partiu de Cuba o lavatório da casa. Pontapé na mão, parti a mão. 2 vezes. Quando ele acabar de dizer as cortei os tendões. A gente fala. Cortei os tendões. Cortei os tendões, está aqui a cicatriz. Tu eras um perigoso esquerdista, imagina onde tu estás, filho. Não, mais perigoso esquerdista não era eu. Eras tu, sim. Tu eras mais refilão. Sempre foste mais refilão. Olha, e continua. Mas a escapar, bora, vou embora. Disseste com o Manuel Pedro. Eduardo Barroso e José Gameiro são amigos de longa data. Após o 25 de Abril, ambos pertenceram ao Movimento de Esquerda Socialista MES, um pequeno partido de esquerda. Em 1975, instalaram-se em Cuba com outros 10 médicos, amigos, todos de esquerda, para fazer o SMP aqui e na Vidigueira. 6 deles regressam hoje à Vila Alentejana. Esta parte era E havia aqui o raio-x que já está aqui. Era isso, era aí o raio-x. Eu não sei se talvez por aí, ou talvez por aqui, mas uma coisa que eu acho... Aqui era a ala da psiquiatria. Eu tinha galinhas lá dentro do
bloco operatório. Nós montámos um laboratório básico aqui. Tinham aqui uma ala onde estavam internados doentes psiquiátricos, mas era como se fosse um asilo. A psiquiatria era aqui. Mas pronto, estavam aqui depositados. Eram crónicos. Doentes crónicos que estavam aqui depositados, era uma ala inteira. E depois o resto estava... Depois era um hospital conselho praticamente desativado. Não tinha consultas. Não, nós montámos a urgência 24 horas sobre 24, 365 dias no ano. Estávamos sempre de chamada. Montámos o laboratório, montámos o raio-x com uma coisa para ossos, mas não reativamos. Para ossos e pulmão e tal, coisas simples. A urgência era aqui, só na Cuba. Fazíamos consulta no hospital, daqui ou da Vidigueira, e fazíamos consulta nas aldeias. Nas terras, pá. Vila Alva, Vila Ruiva, Pedrógão, Selmes e Marmelar. É engraçado, é como 41 anos depois ainda se está a discutir que não há médicos de família para toda a gente. Não há. A intenção das pessoas, pelo menos de nós, do nosso grupo e das pessoas que pensavam como nós, porque nem toda a gente pensava da mesma maneira, era que de facto nós pretendíamos dar acesso às populações periféricas a um tipo de assistência que não tinham. Nós víamos mulheres médicas, não havia mulheres médicas, não é? Muito menos aqui, não é? Portanto, a patologia, nós apanhámos patologia feminina, que quando percebeu que havia mulheres com quem pudessem falar e pudessem abrir-se e não ter pejo, não ter pudor, vinham falar connosco. A história do quisto da vagina. Havia quistos, havia pólipos, havia pessoas que tinham há anos dores. Até relações sexuais e não eram capazes de ir ao médico. Era uma coisa horrorosa. Mas além disso, nós também queríamos vir porque gostávamos muito uns dos outros e achávamos muito interessante estarmos um ano da nossa vida a trabalhar juntos. A Vidigueira foi palco de um incidente que marcou para sempre os médicos do Grupo de Cuba, que asseguravam também o serviço no hospital desta vila. Como tantas vezes aconteceu nesse verão quente, hoje estão de visita a Maria Augusta. Na altura era administrativa no hospital e logo se tomou de amizade com os jovens médicos. Um deles, Bernardo Loff, veio a namorar-lhe a filha, acabou por casar com ela e fixar-se na região. Graças a Deus. Está boa. Está esta surpresa. Há quantos anos a gente cá esteve? 6 ou 7 já. Eu e o Eduardo, eu e o Eduardo. Está igual. Segunda vez. Só não tem o cabelo preto. O resto está igual. Isso temos todas. Está boa, Dona Maria Augusta? Estou boa, graças a Deus. Está ótima. Estou ótima com É o que eu lhe digo, está igual, só não tem o cabelo preto. Pois, o cabelo é que não está muito bem. Sou asmática, tive de deixar de pintar. Pois, exatamente. Olha, o doutor Eduardo Barroso. Então, vejo muitas vezes na televisão. Via. No dia que morreu o Cetino, o doutor Márcio Soares, acompanhei isso tudo, viu sempre. Sim, senhor, está aqui para as curvas. Está. Pois está. Quem nos avisou do sarilho do hospital foi a Maria Augusta. Tínhamos isto muito organizado e não havia cunhas nem passadas para a frente, não havia, era tudo muito bem da boca. Princípios. Pá. E um belo dia, eu estava a fazer consulta, não sei com quem, se era com o Manel, acho que não sei com quem era. E houve uma rapariga que tentou passar à frente da malta. Sim. E vieram-me dizer dos outros doentes. E vieram-me dizer que era filho do Presidente da Câmara. E eu, quando cheguei ao vez dela, fiz uma consulta normal e escrevi na ficha para os colegas: cuidado, tentou dar o golpe e passar à frente de outras pessoas. Pronto. Não foi só isso que não, foi mais. Falta a frase principal. Chatear para a próxima. Chatear para a próxima. Exatamente. Chatear para a próxima. E aquilo passou. E aquilo passou. Foi mais. Passado uns dias. Foi ele fazer a consulta. Entretanto, alguém soube, porque viu as fichas, que a gente tinha escrito aquilo. O Presidente da Câmara, na altura, resolveu fazer uma
peixeirada, que a gente dizia quem é que tinha escrito. Foi lá a Guarda Republicana. A Guarda Republicana, não sei o quê, hoje, ou eles proibiram-nos vir aqui. E aí nós convocámos uma Assembleia de Vila. Por essa altura, o país vivia em grande tensão. Nos campos do Sul, milhares de trabalhadores mobilizavam-se para ocupar as terras, lideradas quase sempre por elementos afetos ao Partido Comunista, mas também por dirigentes locais ligados a movimentos da extrema-esquerda. No Alentejo, surgiam as primeiras cooperativas. O Alentejo era controlado pelo PC, completamente controlado pelo PC. E em Cuba, aqui menos na Vidigueira, mas em Cuba o MES passou a ter alguma importância, que depois não se traduziu em votos nenhuns, mas... Olha o Apolino! Apolino Salviano, médico local e amigo do grupo, teve um papel importante naquela tarde na Vidigueira. Quando chegámos à Assembleia de Vila, percebemos que o PC, provavelmente era o PC, tinha mobilizado as aldeias, os homens das aldeias de Pedrógão, que vinham em tratores, e estava aquilo cheio de trabalhadores rurais. Alguns armados, e outros com forquilhas e não sei o quê, com ar ameaçador. E grades de cerveja. E muitos copos, não é? Com as mulheres como de costume atrás. Os homens... Chega, pá. Bom, e o que é que... Eu fui proibido de falar e o Eduardo falou durante 2 horas seguidas. Falou, até que eles mobilizaram. Falou de quê? De tudo. Acho que foi Ele não tem dificuldade em falar. Foi explicando. Basicamente, o que o Eduardo... Em síntese, porque eles chamaram que eram os burgueses que estávamos aqui. Em síntese, o que o Eduardo disse, a gente está aqui para fazer medicina para as pessoas, para não sei o que, não sei bem. Se quiserem, a gente vai-se embora, mas ficam sem médicos. Basicamente... Pronto. Mas que isto foi falando até que ele desmobilizou e pronto, e ficou pacífico. Mas tiveram mesmo. Sim, mas entretanto veio o Apolino. O Apolino chegou já no fim, foi? Eu não cheguei no fim. Eu cheguei quando havia um chamar ou um apelo àquela gente que batesse em vocês. Claro. Essa é a primeira bofetada, o primeiro encontrão. Está a ver? A primeira encontrão sem importância, mas a primeira encontrão tem que ser. Ter corrido muito mal. E aquilo dá um arraial de pancadaria. E a tensão na altura era muito grande, a tensão social em geral era muito grande, não é? No geral, o clima social era muito tenso, não é? Portanto, aquilo podia explodir, era um pequeno arastilho. Ficou bem. E eu fiz um discurso às massas e acabámos todos bem. Não sempre quanto isso. As pessoas que eu tinha estado a ver na véspera, tínhamos estado todos, mas eu ia ali contar agressivo, achei aquilo de uma... Para mim acabou. Logo no primeiro dia que nós chegámos lá, éramos para presidir um tribunal popular. Antes de subir, entrar no hall da coisa, vi um senhor muito aflito, estava sozinho, sentado num banco, quando me viu, olhou para mim com ar perfeitamente de pânico, levantou-se, eu cumprimentei, mas sabia quem era, então, e subi a escada. Depois, quando lá cheguei acima, deparei com uma assembleia, toda a gente sentada em cadeiras, havia uma mesa no estrado, que era a presidência, onde havia 2 pessoas, a mesa tinha uma cadeira central, que era ser eu para o presidente, que era ser eu o presidente do júri desse júri. Percebi que não era júri, era de um juiz, de um tribunal popular. Cheguei logo aflito. E então o meu julgamento, o que eu teria que fazer, era julgar aquele pobre senhor que estava lá embaixo sentado, que era um enfermeiro, que era condenado por dava injeções na vila, e levava 5 escudos, na altura não escudos, 5 escudos por cada injeção. E era um crime, porque ele realmente não podia fazer isso, porque era enfermeiro do hospital. E eu disse, eu não vim cá para isto, e portanto eu não faço isso, não tomo nenhuma atitude sobre isso. E houve um senhor que estava na mesa, que julgo que era o presidente da Câmara Municipal da Junta de Beja, disse, mas sabe, Sr. Doutor, nós aqui obrigamos as pessoas nem que seja com as armas. E eu disse, pois muito bem, então vai buscá-las, o senhor vai buscar as armas e eu saio e deixo de ser médico. E pensei sinceramente, deixava de ser médico, vinha para Lisboa e acabava-se aquilo. Eu já estava contrariado, disse, vou para outra coisa. Mas depois, rapidamente, eu acho que fomos muito bem integrados. Aquilo acalmaram o homem teve que sair, aquilo acalmou-se tudo, não houve julgamento nenhum, as pessoas saíram, e eu também fui para casa. E acabou. E assim comecei depois a minha atividade como médico. E éramos muito bem recebidos, e as pessoas, coitadas, não é? Saíam da casinha deles, onde nem havia, havia plantações de tomate por todos os lados, davam-nos tomate, eu tive presentes, como nunca na minha vida, como é óbvio, não é? E acho que isso enriqueceu-me como pessoa, prejudicou-me como carreira. Eu tudo o que fiz, está bem, foi inventivo, foi desejo de colaborar, mas não aprendi nada nem de medicina, nem de cirurgia, nem de psiquiatria, está vendo? Portanto, eu fiz uma paragem total, chamada aquisição dos conhecimentos que a mim me interessavam.
Não é? E sofri medo físico. Olha que no dia 25 de novembro, aquilo quando virou na televisão e nós estávamos a ver a transmissão na televisão, e eu respirei fundo, eu tenho aqui uma criança de 2 anos. Essa incapacidade têm que se afastar dele. E não podemos mais permitir que seja nos gabinetes, que seja pela via administrativa. Estão-me a fazer sinais, eu não sei se posso continuar, talvez seja melhor explicar aos ouvintes que eu não posso continuar a falar por razões técnicas, é isso? O corte da emissão da RTP em Lisboa no dia 25 de novembro de 75 é, para muitos, simbolicamente, o ponto de viragem da Revolução. O dia começara com movimentações militares e civis de diversas fações, acantonadas em 2 campos opostos. De um lado, os que defendiam uma via socialista e revolucionária, do outro, os que queriam um regime do tipo das democracias ocidentais, que acabaria por sair vencedor. As operações foram centradas em Lisboa, mas depois de meses de tensão crescente, todo o país estava dividido e as diversas fações à beira do confronto. Havia aquelas pessoas do partido a saírem com vara-paus e espingarda em cima de um trator. E com a minha empregada, eu dizia, eu tenho que fugir daqui. Ela dizia, não saia, nós não podemos sair daqui. Ela é que meteu as pessoas na ordem. Dizia, fazem mal aos meus patrões e tal. Mas, doutora, eles dirigiram-se mesmo assim? Não, mas já estava a população, não é, a crescer, não direitos a nós, mas já estavam a organizar-se lá embaixo, ao pé do PC, não é, a organizar-se para fazer qualquer coisa. Nós estávamos um bocado recatados na medida em que estávamos metidos naquele grupo das Casas das Minas. Portanto, eles para vir, daquilo que eu recordo, teriam que atravessar todo o Aljustrel, subir uma grande ália e chegar à nossa casa. Mas eu tive medo. Porque já tinha ouvido coisas do género, os doutores com 2 carros, esses são fascistas, são não sei o quê, não. Este grupo que estava em Cuba era um grupo humanizado. Foi muito mal percebidinho. Há uns meninos que vêm ali, são os garotos que a gente tem que ensinar para tratar os doentes. E isto tudo porque os médicos que vinham residentes para a periferia colavam-se à involução da população e involuíam com a própria população. E isto era extremamente... Eram práticas obsoletas. Sim, e aproveitavam, no fundo, a ignorância das pessoas e o desconhecimento das pessoas para poderem também ter o seu usufruto, não é? Havia uma medicina para ricos e outra para pobres, mas aí era um fosso. Está-se a voltar a isso, está a ver? Porque os hospitais privados estão a ter benesses fenomenais de equipamentos e não sei o quê. Os hospitais públicos estão a ser deixados para trás. Se não nos pomos a pau, a história repete-se. Os 41 anos vão-se repetir e temos a obrigação. Nós fizemos, lutámos pelo Serviço Social de Saúde, o Apolinos, e temos a obrigação, de agora que estamos na fase de retirada, de dizer, cuidado que isto pode acontecer outra vez. Portanto, meu amigo Adalberto, está a ver, a história repete-se às vezes. Vista de longe, Cuba não terá mudado muito nos últimos 40 anos. Como muitas outras vilas do interior, está um pouco mais abandonada, um pouco mais silenciosa. Perdeu gente e atividade económica. Envelheceu. Aí. Alti! 22 igual. Acalado! Ao fim da tarde, os homens ainda se juntam para um jogo de chinquilho em frente à Casa Canavial. Era aqui que os médicos passavam muitos serões. Discutiam política, faziam política. Ao contrário do que era habitual, estes médicos misturavam-se com a população. Discutiam os problemas locais, envolviam-se na comunidade. Naquele tempo, a taberna pertencia a António Fitas, voz famosa do canto alentejano, que aqui se cantava muitas vezes ao desafio. Eu tenho uma ideia.
ideia de que havia uma certa desconfiança, o que é perfeitamente natural. Um grupo vindo de Lisboa, pessoas jovens, pessoas com ideias completamente diferentes, que vêm para aqui e de repente vão para uma casa, vêm com numa berlier, trazem assim umas mobílias e depois estão ali todos juntos, homens e mulheres. A primeira vez que entraram mulheres nas tascas aqui foram estas senhoras. E tanto que eles nos deram uma sala ao lado, exatamente, uma sala separada, não ficámos na sala de toda a gente, dos homens, ficámos numa sala ao lado, tinha uma mesinha. 75, 76. Mas você vivia na Cuba? Eu estou mesmo cá, ele não. Mas na altura também estava cá. Então tem que se lembrar, impossível. Para já o melhor ponta de lança que havia. Está ali a fotografia. Está ali a fotografia. Vou buscar a fotografia. Eu não disse logo, mas vou ir lá. Vou mostrar aqui ao senhor. Mas já sabe quem é que eu sou. Eu não disse logo, não chegou aí. Este barbudo. Parece o Che Guevara. Foi nos anos quem? 1900 quem? 1975. 75, foi. Isso é quando a gente foi à final. Marquei os 2 golos ao Austral aqui quando ganhámos 2-1 para ir à final. Fui eu que marquei os 2 golos. O serviço médico à periferia, eu tive dúvidas que prejudicasse a minha carreira porque me ia atrasar um ano. Não atrasou nada. Acho que foi muito válido em relação àquilo que nós fizemos em relação às populações. Acho que não foi um ano perdido. O serviço médico na periferia seria extinto em 1982, depois de criada a carreira de clínico geral e assegurada a cobertura médica de todo o país no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Foi o meu melhor ano da minha vida profissional. Foi onde eu aprendi a ser médico de uma maneira diferente daquilo que era um hospital central, e a relação médico-doente aqui teve todo o seu efeito em mim. Eu espero que tenha deixado a ideia de que os médicos são pessoas com uma técnica especial, mas que são pessoas, não é? Não são assim seres acima dos outros. Nos 6 anos que durou o SMP, milhares de médicos foram deslocados para o interior. Centenas escolheram ficar na região onde foram colocados e aí se fixaram. A nossa vontade de dar o nosso contributo para uma assistência diferente do que existia até então às populações, acho que conseguimos. Nós dissolvemos a população de certa forma. Claro que isto é exagerado, mas de facto a proximidade com a população era uma coisa muito gratificante, que não vinhamos cá fazer consultas, a gente vivia aqui. Isso é uma coisa que não se repete, não, quer dizer, foi uma coisa única, penso eu. Momento extraordinário e de ruptura, o SMP tornou o direito à saúde e a consciência desse direito uma realidade e moldou a primeira geração de médicos do Serviço Nacional de Saúde. Foi muito marcante, do ponto de vista profissional, de aprendizagem e de vida. Foi muito marcante. Bora. Oh, Cuba, terra bendita,